Olha que maravilhoso. Olha que incrível. A equipe multidisciplinar, ela traça um objetivo, ela cumpre ele, mas contando com as diferentes habilidades. Como eu citei no caso, onde um engenheiro agrônomo, uma engenheira de alimentos, uma nutricionista e um farmacêutico resolveram uma contaminação de dietas interais. Então, olha que incrível isso. A gente usou a habilidade de cada um para chegar em um objetivo comum. E as características dessa equipe? Que características elas têm que ter? Tem que ter habilidades complementares. Então, cada um dentro da sua visão colabora e se complementa. Os objetivos têm que ser compartilhados. A gente não pode ter aquele clima de disputa, né? Porque geralmente a gente está associado a um clima quase que combativo. O mercado de trabalho força os indivíduos a se degladiarem, em apresentarem melhores resultados, eu ser mais eficiente, eu ser mais... Não. O objetivo ele tem que estar numa faixa de isonomia, tem que estar bem distribuído. Ele é olhar para o mesmo ponto, mesmo que com visões diferentes, mas respeitando a opinião do colega. Mesma direção, como eu falei, você tem que ter a mesma direção, olhar para o mesmo horizonte, mesmo que você tenha uma visão diferente. Mas se não tiver a mesma direção, a equipe patina, fica patinando e não alcança um verdadeiro resultado. Respeito, mente aberta, né? Ser open-minded e cooperação a todo momento. É chegar, é se reunir, é perguntar, é fazer reunião. Nesse meu primeiro emprego, que eu vou falar, o laboratório era muito rico, né? Meu coordenador era nutricionista, eu farmacêutico, engenheiro agrônomo, engenheiro de alimentos, médico veterinário, mais uma nutricionista. E era maravilhoso isso. Olha só, a gente olhava, quando tinha um caso que tinha que ser solucionado, a gente não brigava para ver quem teria a melhor ideia, a gente se agrupava. Não, gente, como é que vai ser? Vamos fazer uma reunião? Vamos conversar? Vamos dialogar? Então, a gente era muito reunido, né? Eu gosto muito dessa palavra, a gente era muito reunido. Isso até despertava uma certa rixa com outros setores que não eram tão fechadinhos como a gente, porque a gente sabia que a nossa força vinha da nossa imediata união ao ter um problema. Quando o problema chegava, a gente já queria solucionar, sentar, conversar. Teve um caso mesmo muito interessante, onde surgiu uma contaminação em pescado por salmonela. E ficou aquele quebra-cabeça, e ninguém sabia de onde vinha, e eram constantes reprovações, era um alimento pronto para consumo, né? E o que aconteceu? Quando a gente sentou e se reuniu, eu, a engenheira, a agrônoma, a engenheira de alimentos e nutricionista, a gente fez um questionário e enviou para esse estabelecimento, e através das respostas a gente percebeu algo muito simples. Quando eu vi a contaminação do salmonela, eu passei frango cru, com certeza, na mesma tábua. Aí a gente fez um questionáriozinho, aí ela foi respondendo, e a gente percebeu que eles compartilhavam a mesma tábua para corte de frango e de pescado. E aí surgiu a contaminação de que esse pescado ia ser consumido cru. E através disso a gente deu alternativas, cada um dentro da sua visão, e colaboramos para que o problema fosse sanado. Então, o que importa é sanar o problema direto, sem rodeios e sem competição. A competição de uma equipe multidisciplinar destrói, esfacela a estrutura tão necessária para que o problema seja solucionado. E aí eu tenho aqui essas duas figuras, né? Como funciona a atuação multidisciplinar e como funciona a atuação interdisciplinar e a transdisciplinar, porque não adianta eu ficar aqui falando para vocês, e as outras, como é que ficam? Então, dentro
da interação interdisciplinar, o assunto é discutido sobre aspectos comuns em mais de uma especialidade. Na multidisciplinar, são vários profissionais resolvendo o caso de maneira independente, mas de forma com a mesma visão. E na transdisciplinar, são as ações planejadas em conjunto. Então, na multidisciplinar, você tem a visão de cada um, né, com o objetivo, e na interdisciplinar, como a gente vê aqui, você tem essa interseção desses círculos. E nessa interseção estão o quê? Os aspectos em comum das especialidades. Por isso que tem essa interseção. Diferente na multidisciplinar, que cada um vai olhar da sua ótica e vai contribuir. E na multidisciplinar, você tem a pesquisa ou ensino paralelo, e na interdisciplinaridade, pesquisa ou ensino em conjunto. E como é a equipe multidisciplinar na área de alimentos? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um, para a gente ter uma noção de quem são esses constituintes da equipe multidisciplinar. E eu vou começar pelo cientista de alimentos, que é um profissional muito atual, já existem cursos de graduação na área e pós-graduação também. Eu sou um cientista de alimentos, porque eu fiz pós, né, em ciência e tecnologia, mestrado profissional, mas tem a graduação que gera profissionais que movimentam esse mercado ávido por profissionais para trabalharem na indústria. E essa profissão ainda não é regulamentada, tem um projeto que encontra-se arquivado ainda, mas na prática industrial, né, a competência desse profissional graduado está muito associada ao P&D, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, processamento e conservação, e análises químicas e biológicas em alimentos in natura e processados. O cientista, ele também pode trabalhar com consultoria e assuntos regulatórios, que é uma área que vem se expandindo muito, e com controle de qualidade. E o cientista de alimentos, ele tem uma larga atuação, né? No saque, por exemplo, às vezes, quando você liga para uma empresa, isso acontece na farmácia também, eles contratam estudantes ou profissionais recém-formados para que atendam no saque os clientes de acordo com a dúvida. E isso traz uma solução mais imediata do que você ser atendido por uma pessoa que não tem conhecimento técnico-científico e aquela dúvida, né, vai se perdurar, então você consegue ter um melhor timing. Por quê? O que interessa hoje no ambiente de serviços é o timing. Você tem que entregar de forma eficiente, rápida, sólida, com conhecimento, com embasamento. Não é chegar e largar a informação igual você faz, você vai ficar 7 dias, não. Você tem que dar informações imediatas, concisas, bem estruturadas. Então, você tem a parte, como eu falei, e também serviços de alimentação, ensino, instituições públicas. Engenheiro agrônomo. O engenheiro agrônomo, de acordo com a Lei 5.194 de 66, que regula, né, as mais variadas profissões, né, como arquiteto, engenheiro, inclusive engenheiro agrônomo, eles podem atuar na indústria de alimentos e bebidas de origem vegetal, como gestores da qualidade, e também desenvolvimento e pesquisa, consultorias, auditorias e cargos públicos, como fiscais, municipais, estaduais e federais. E a minha coordenadora, no meu primeiro emprego, ela era engenheira agrônoma. E assim, você quer saber de alimentos, de controle microbiológico, de análise laboratorial, ela vai falar para você de corte salteado. E o engenheiro de alimentos? Engenheiro de alimentos, que é pela Lei 5.194 de 66, que já foi citada anteriormente, e tem também essa resolução de 218 de 73 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Ele desenvolve técnicas, maquinários, os softwares, ele e eu digo dentro dos cientistas de alimentos, né? O engenheiro de alimentos, ele é o racional.
ele é o processo, ele é a operação, para você ver como cada profissional ele é importante. Muitas vezes, quando eu estava trabalhando com a minha colega aqui em engenharia de alimentos, eu tinha trazia a solução, mas ela operacionalizava a forma de chegar na solução. Visões diferentes, eu de ciências da saúde, ela de exatas, e isso fazia, né, uma visão mais operacionalizada do que estava acontecendo. Então, ele também cria novos produtos, desenvolve embalagens, podem atuar no controle de qualidade, definir métodos no tratamento de resíduos e consultoria em segurança alimentar. E, né, ele, embora ele trabalhe na fabricação e conservação de alimentos, existe uma discordância e um atrito no qual o engenheiro de alimentos ele não pode fazer concurso para ser fiscal federal agropecuário, sendo essa atividade de inspeção e fiscalização privativa do médico veterinário. Já entraram com várias ações para permitir o trabalho do engenheiro de alimentos, mas isso é uma questão privativa do médico veterinário. Enfim, questões a serem discutidas numa outra conversa. E o médico veterinário, ele atua orientando o produtor rural relacionado à sanidade e bem-estar animal, tudo relacionado a bem-estar, alimentação e parte mesmo de doenças, porque eu há pouco tempo, há uma semana atrás, eu dei aula de defesa sanitária para o curso de preparatório de medicina veterinária, e eu vi o quantas doenças os animais contraem e como isso pode ser prejudicial para a cadeia produtiva, inclusive parasitoses. E o médico veterinário ele é bem essencial nessa parte. Quando eu trabalhava com o médico veterinário na equipe, ele trazia essa visão de sanidade do alimento, esse olhar sanitário, que eu digo que é mais do veterinário do que do farmacêutico, por exemplo. Quando o farmacêutico tem um olhar químico, fisicoquímico, ele tem um olhar de sanidade, estar são, de risco sanitário, né? O sanitarista, ele tem essa figura muito mais voltada para a parte de alimentos e dos animais. E ele também pode trabalhar com consultoria em segurança alimentar, responsabilidade técnica em gestão de qualidade, supervisionar processos de produção e atuar em laboratórios de alimentos e auditorias. No setor público, né, a inspeção e fiscalização de produtos e derivados de origem animal também são competência privativa do médico veterinário, né? Ovos, leite, mel, carne, pescado. Isso, em termos de inspeção, é privativo do médico veterinário. Isso é responsabilidade dele. E atuam na fiscalização, seja federal, estadual e municipal. Muito importante a gente entender que todo esse esquema de fiscalização compartilhado pela Anvisa e pelo MAPA, principalmente aqui no município, nos estados, é responsabilidade do SUS. Quando vocês pensarem em Sistema Único de Saúde, não só pensem nos hospitais. Pensem em todas as ações fiscais que acontecem, principalmente nas vigilâncias municipais, sendo a presença do Sistema Único de Saúde na nossa vida. O SUS, ele é o exemplo de que, se ele fosse levado ao pé da letra, né, as equipes multidisciplinares formadas dentro dele nos alçariam a um grande sucesso na saúde pública. Não pensem no SUS somente em hospitais. Pensem no SUS também no que a gente come, no que vem à nossa mesa, na sanidade, na fiscalização, na vigilância sanitária. E o químico? O químico, ele dispõe sobre o exercício da profissão, né, de químico, e ele está muito mais envolvido na parte de análises laboratoriais, controle de qualidade,
tratamento de resíduos, e alguns, se você olhar alguns rótulos, por exemplo, de massas, pães, bolos industrializados, você vai ver a presença do químico muito forte nos rótulos, nos óleos vegetais, porque é um produto basicamente baseado em extrações e destilação, doces com alta carga de corantes e conservas de frutas e legumes. Você vai ver sempre um CRQzinho ali no rótulo, ele está muito presente nesses alimentos. E agora o nutricionista que né, que mora no lado esquerdo do meu peito, devido a tudo que eu aprendo, tanto dentro de sala de aula, como trabalhando com nutricionistas, e vejo como uma dádiva para mim, mais uma vez, poder aprender tanto. E a Lei 8.234 de 91, que diz que o campo de atuação no setor de alimentício abrange, né, consultorias, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, assuntos regulatórios, relações institucionais e o marketing interno e externo, controle de qualidade, análises bromatológicas, e dentro da fábrica ele é idêntico ao graduado em ciência dos alimentos, só que um pouco mais restrito, porque ele não entende do maquinário. E isso acaba comprometendo algumas partes, e também eles não têm a noção que o médico veterinário tem da sanidade animal, de inspecionar um quarto de boi, por exemplo. Então, o nutricionista ele é muito completo dentro de todas as suas atribuições, dentro das cozinhas institucionais, alimentação coletiva, consultoria, toda a parte de regulamentação e adequação à RDC 216 de 2004. O nutricionista, ele é o efetuador, ele traz a saúde, por exemplo, enquanto o veterinário ele tem a visão de sanitarista, o nutricionista ele traz a visão de saúde em todos os sentidos, sensorial, microbiológico, aspecto, quantidade de calorias. O nutricionista, ele é a cereja do bolo. Sem ele, todos nós outros profissionais de ciência dos alimentos, a gente fica à mercê, sem ao que o nutricionista pode colaborar dentro de uma equipe multiprofissional. E dentro da área de alimentos, o que a gente tem que ter, né, para essa equipe funcionar bem? Então, respeitando as competências e limitações de cada um. Os profissionais estão aptos, desses citados, para compor uma equipe multidisciplinar de sucesso. E o mais vantajoso é que dentro de diferentes campos de atuação, isso favorece a criação de um ambiente incrível, de um ambiente não perfeito, porque nada é perfeito, mas um ambiente propício para a solução de casos. E cada membro vai contribuir com o seu conhecimento técnico e a prática dentro da sua área, por isso aqueles círculozinhos e as setinhas conversando. Diferentes formações têm essa característica complementar, e é essencial que eles sempre estejam informados e atualizados. Por quê? Sempre olhem os blogs, as páginas, os newsletters. Eu aprendi isso muito cedo, quando eu entrei para a área de alimentos, a sempre estar me atualizando. Sempre uma instrução normativa que está mudando, sempre uma RDC nova que está chegando. A gente está aí com uma mudança de RDC, de padrões microbiológicos grande, que vai, na minha opinião, modernizar e melhorar a visão do padrão microbiológico dos alimentos. Então, essa que entra em vigor, né, a partir de dezembro desse ano, essa RDC vai ser transformadora. Por exemplo, alguns parâmetros que não eram levados em consideração com a nova RDC serão como fungos e bolores. Nós sabemos que os fungos e bolores eles são deteriorantes, eles não oferecem risco à saúde, lógico, exceto dos que produzem aflatoxina ou são toxigênicos, né, os fungos micotoxigênicos,
mas eles são deteriorantes de alta preocupação e sinal também de condições higiênico-sanitárias deficitárias. E ao entrar a análise nele em massas frescas, biscoitos, coisa que não era obrigatório e hoje é. Então, isso torna muito mais rica a experiência e melhora a qualidade do produto que está sendo servido, fornecido e comprado pela população brasileira. E aí eu vou contar das minhas experiências, onde tudo começou. Tudo começou no Laboratório de Controle Bromatológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aonde, por ser um laboratório de controle bromatológico e microscopia de alimentos, a chefia era uma farmacêutica, a professora Miriam, pessoa muito querida por mim, aprendi muito lá, e com isso você tinha uma alta rotatividade de... Ela orienta muitos alunos, né, de nutricionistas, farmacêuticos, engenheiros de alimentos, químicos, que iam lá fazer os experimentos. E com cada um deles, eu aprendia a visão do trabalho científico e como o controle bromatológico impactaria no trabalho dele. Então, eu aprendi desde muito cedo a respeitar as outras visões, a ouvir, a saber, a ler, a entender a atuação profissional do outro. E foi uma grande escola para mim, eu permaneci lá por quase 2 anos, entre monitorias, entre trabalho voluntário. Eu também participei de um outro laboratório dentro da UFRJ, onde eu era da Rede Solidária da Pesca, e também trabalho numa equipe com engenheiros de alimentos, engenheiros de pesca, químicos, biomédicos. Então, eu, através desse ambiente multidisciplinar, eu aprendi a ouvir e aprender com o outro e crescer. No meu primeiro emprego, que foi no Grupo Matos e Matos, que permitiu um grande avanço na minha carreira, porque eu precisava trabalhar para fazer o mestrado profissional. Eu fiz o mestrado profissional no IFRJ, que vou falar mais para frente. E na Matos e Matos, eu tive contato com essa grande equipe que eu falei para vocês desde o começo. Né? Engenheiro agrônomo, nutricionista, médico veterinário, química e químico. E através disso, eu tive soluções de problemas que, se não fosse o outro profissional, eu ficaria perdido e até demoraria muito a achar a solução. Um caso excepcional foi de um refresco de copo, que quando você abria o copo, vinha uma gelatina. O refresco ele se transformava numa geleca. Não tem um slime que você vê as crianças brincando hoje? O slime, ele era o refresco dentro do copo. E aí, eu e a engenheira de alimentos, a engenheira agrônoma e a nutricionista, a gente sentou para tentar decifrar. E aí foi de imediato. Vamos fazer um esfregaço, vamos fazer um meio de cultura. E a nutricionista começou a pegar artigo, a engenheira agrônoma já falou o que a gente devia fazer em termos analíticos, a engenheira de alimentos já pensou no processamento industrial, já entrou em contato com a produção, eu já fui ver toda a parte de microscopia, e no final a gente descobriu que houve uma contaminação por fruto tropical. Existem 2 tipos, não vai me lembrar, não enviar o nome agora, dois fungos que são típicos de estar presente em cascas de frutos tropicais. E houve processamento na mesma planta de frutos tropicais. Frutos tropicais, abacaxi, manga, são esses frutos, eles contêm esses fungos naturalmente. E acabou contaminando a planta de refrescos e levou à perda de um lote completo. E isso foi quando o consumidor, na verdade, abriu o copo e viu essa geleca. E chegaram vários copos assim para a gente conseguiu ver. Mas graças à atuação de todos. Não foi mérito meu. Eu nunca vou falar, foi mérito meu. Eu digo, não. Cada um, com a sua visão, trouxe a solução.
Em muitos outros casos, quando a nutricionista vinha conversar com a gente do laboratório, comigo, com a engenheira agrônoma, de um problema numa indústria de massas que estava tendo contaminação. O alimento chegava mofado para o consumidor. E aí a gente fez as devidas pesquisas e fez a análise do ar em vários pontos dessa indústria e percebeu que estava tendo um problema no forro da indústria e o fungo estava no forro. E os esporos caíam na linha de produção e contaminavam os alimentos. E isso graças a essa equipe multidisciplinar tão eficiente em que não se tinha, não se tinha disputa, tinha-se complementariedade. No INCQS, eu fiz uma residência multiprofissional, é enorme o nome, eu prefiro falar que eu fiz em vigilância sanitária, porque residência multiprofissional em serviços, bens, ficaria quase uns 30 segundos falando o nome. E no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, eu já entrei numa turma onde eram variados profissionais, biomédicos, nutricionistas, farmacêuticos, biólogos, químicos. Então, era um ambiente de mentes fervilhantes, recém-formados, com vontade de mudar o mundo, entrando para a vigilância sanitária, participando do INCQS, é o segundo maior órgão depois da Anvisa. Lá é desenvolvido metodologias de análise, cursos para o Brasil. O sistema de pós-graduação deles é muito inteligível. E dentro dessa casa, dentro dessa residência, eu vivenciei experiências maravilhosas. E, mais uma vez, a equipe multiprofissional aparece na minha vida. Mais uma vez, eu estou num laboratório com nutricionistas, com médicos veterinários, onde eu fiquei no laboratório de microbiologia de alimentos e no laboratório de microscopia de alimentos. E lá eu fui brindado com essas discussões, com esse enriquecimento que só uma equipe multiprofissional consegue conceder para a gente. Diga-se de passagem, foi muito útil durante o desenvolvimento do meu TCC, onde eu trabalhei com produção de itens de ensaio de proficiência, e cada um, dentro da sua visão, colaborou tão bem, o projeto ficou tão redondo, que se não fosse a médica veterinária, que se não fosse a nutricionista, eu não teria tido tanto sucesso em como foi. Esse relatório está até disponível para todo o Brasil, vocês podem olhar. Na verdade, são produzidos uma série de itens por esse laboratório, onde a gente testa os laboratórios de controle de qualidade em saúde pública do Brasil, e a gente vê se eles conseguem detectar o micro-organismo que a gente contamina esse alimento, ou água, no meu caso. E o mestrado profissional em ciência da dos alimentos, do PCTA do IFRJ, foi outra forma onde eu me encaixei dentro de uma turma também multidisciplinar. Então, eu e a minha amiga engenheira de alimentos saíamos do laboratório onde eu trabalhava, íamos estudar lá, e lá nós conhecemos também nutricionistas, engenheiras agrônomas, engenheiros de alimentos, zootecnistas. E, através disso, o crescimento, as discussões eram muito ricas. Porque quando erguia-se um tema, cada um contribuía de uma maneira, e isso enriquecia os trabalhos, as apresentações, tinha um químico industrial também. Isso tornava tão diferente, porque a gente, às vezes, esperava uma coisa mais engessada, e não, a gente tinha a pluralidade de visões. E essas visões foram fundamentais, me auxiliaram nos meus trabalhos que eu desenvolvi, e promoveu parcerias. A minha parceria com a Nutriv nasceu dessa maneira. Eu conheci a Janaína, e que eu vou contar a minha experiência numa equipe também multidisciplinar dentro da Nutriv. A Nutriv, ela entrou na minha vida logo após a saída do mestrado, e eu dei um curso, a convite da Janaína, para
ministrar um curso de microbiologia de alimentos, de atualização em microbiologia, e foi assim um curso incrível, foi um sábado maravilhoso. Se fosse vocês, eu pedia para eles darem esse curso de novo, porque vai ser um prazer me reunir um sábado, aonde o objetivo do curso é criar um racional que no final a gente soluciona 2 casos de DTA. Eu divido a turma e a turma soluciona esses 2 casos baseados em laudos, e tem que apresentar toda forma de precaução, ações corretivas, e me proporcionou também levá-las ao campus Petrópolis, onde eu sou professor do curso de nutrição, para ela, né, ministrar o curso Indicadores de Resultado para a Segurança de Alimentos. A Ana foi convidada como palestrante, e depois foi a Janaína dando uma outra palestra da Nutrive, e a gente conseguiu se reunir, né? Reunir a amizade que a gente tem e a parceria profissional de muitas outras. Se hoje eu estou aqui, eu agradeço a Nutrive por ser chamado, por ter esse convite tão bom e agradável para estar com elas aqui, falando de uma experiência tão rica, de tanta coisa boa que a gente produz junto, que a gente faz junto, e de muitas outras que estão por vir. Obrigado, uma boa noite, e estou aberto aí para perguntas, para dúvidas e qualquer esclarecimento. Muito obrigado pela atenção de vocês.